Sublime expiação. Livro 3º. Libertação feliz. Capítulo 5. Lúcien rompe as algemas. Armando não se podia libertar da estranha compressão íntima que o afligia desde que se separara de Lúcien. Parecia-lhe que as débeis forças do amigo se esvaíam irreversivelmente. A despedida não parecia prenunciar novo encontro no plano físico. As informações que lhe ministrara o amigo a bordo da aeronave afligiam-no. Somente uma doutrina fundamentada na reencarnação, qual ocorre com o espiritismo, possui a chave para elucidar os enigmas da atormentada personalidade humana, traduzindo a misericórdia e a justiça divinas. Por trás das ocorrências externas, quantas desconhecidas matrizes de acontecimentos jazem ocultas. Na Terra sucedem-se os desfechos cujos fatores causais vêm das existências pregressas, nela igualmente gerados. Tudo são componentes de complexo quadro, que não pode ser considerado por ângulos isolados. Aquela viva animosidade, reflexionou Armando, mantida pelo inconsciente de Dona Angelina a ponto de aspirar a destruir o filho, remanescia do pretérito quadrisecular de que não sabia libertar-se. Quantos crimes que diariamente ocorrem resultam da fraqueza atual de antigas vítimas, que se convertem em algozes infelizes. Ódios no lar, paixões assoladas, enfermidades nefastas, idiosincrasias persistentes, antipatias violentas, assomos de loucura e diversos outros fatores que afetam a estrutura moral e social, espiritual do homem, se enraizam no ontem de cada um. Que sublime futuro está reservado ao espiritismo no ministério de esclarecer e conduzir o espírito humano. Dia virá em que reverdecerão as paisagens espirituais da terra e o amor, a alma da criação, espargirá a felicidade, conforme as auspiciosas promessas do Cristo de Deus. Tudo, portanto, está certo, ocorre dentro de um esquema que se realiza conforme o esforço que cada qual empreende, granjeando méritos ou não. Intimamente compreendeu que chegavam os dias da libertação do amigo. Como, porém, a dor da separação pela morte é a mais terrível quando se ama na terra, o amigo passou a sentir a presença do aguilhão da saudade. Em Hermínia, ao retornar aos labores do cotidiano, absorveram-no. Recordava-se, porém, a miúde do companheiro querido. Sem embargo, havia tanto que fazer nos deveres a que se afeiçoara, que as lágrimas e as dores de quantos o buscavam ansiosos tomaram-lhe o tempo mental. Ocorre que a caravana dos filhos do Calvário, isto é, dos sofredores de todos os tempos, é cada vez maior. Poucos, porém, são aqueles que se dispõem a distender-lhes as mãos amigas, amparando-os na marcha, como a irmãos dos seus sofrimentos. Esses escassos obreiros do Consolador, em razão disso, mais sobrecarregados se encontram a cada dia e a toda hora. Os meios de comunicação, que não cessam de multiplicar-se, noticiam diariamente as tragédias em que se consomem a esperança e a dignidade, fomentando a insensatez a soldo da violência e da criminalidade, e ampliando a sementeira da licenciosidade e da loucura. Armando não media esforços no labor socorrista, lecionando otimismo e paciência, distribuindo o pão de luz e o de trigo, o medicamento e o agasalho, juntamente com outros valorosos trabalhadores devotados à vivificação do Evangelho nas províncias de dor e sombra dos infelizes que o buscavam. Lúcien retornou igualmente ensimesmado, não obstante as alegrias hauridas, prenunciadoras de despedidas.
O diálogo com a progenitora produzira-lhe indescritível mal-estar. Sabia dos intentos que a pobre senhora acalentava e fora constrangido a carregar, em forma de presente, a sentença fatal. No entanto, queria, apesar de tudo. Dela guardava recordações muito queridas e devia-lhe, se não afeto, pelo menos a oportunidade de viver. Identificava-a com a desventurada Beatrice, que a sua insânia arrastara às superlativas dores no passado, e sabia que o seu resgate resignado deveria comovê-la e abrir-lhe as portas da alma ao perdão incondicional. A valiosa intuição da proximidade do fim orgânico anunciava-lhe chegado o tempo, o azado momento da liberdade. Assim, sustentado na fé, redigiu longa missiva à genitora, narrando-lhe sucintamente as razões pregressas da enfermidade que o martirizara por todo um decênio e falando-lhe do seu perdão. Anelei, escreveu emocionado, durante todos estes anos a sua compreensão, se não a sua piedade. A princípio, aguardava uma carta do lar, qual um prisioneiro das sombras que sonhasse com um raio de sol, enquanto jazia a ferros no grabato do abandono. Bem sei, porém, que a senhora não tem culpa. Nossos destinos voltaram a unir-se para que nos reajustássemos ao código das leis soberanas. Graças a Deus, parto do corpo pelo fenômeno da morte natural, sem que algo ou alguém me haja apressado o fim. Assim, avançarei feliz, porque não terei sido causa de nova desgraça, nem o remorso se aninhará em coração algum. O passado volta, mamãe. Apaziguemo-nos com ele, enquanto nos sorriem as oportunidades. Um dia, a senhora compreenderá muito mais a nosso respeito. Aqui tenho visto e acompanhado o desagregar de 1000 ilusões. Como agradecer a Deus o abençoado catre em que renasço definitivamente para a vida? Logo mais, quando chegar-me o instante da partida, seguirei sem mágoas, sem rancores. Espero fitar a retaguarda com amor e gratidão. Repasso desde já mentalmente os dias que se foram, e só então descubro quanto me foram preciosos. Sou um novo jazão da paz que encontrou inesperadamente o velocino de ouro, onde jamais supunha que estaria. A minha cólquida começava depois da entrada do leprocômio, e os meus argonautas foram a oração, a paciência, o silêncio e a fé incessante. Venci o dragão que surgiu dentro de mim na forma de ulcerações lepromatosas, mas não me utilizei dos artifícios de Medeia, nem me deixei sucumbir às suas pérfidas maquinações. O meu Pélias, que é o meu passado, agora está em paz, e a dívida sem mais ódio resgatada. Oro pela sua paz e lamento não ter sido uma das suas joias conforme dos filhos se ufanava Cornélia, a célebre mãe dos Gracos. Tudo fiz para evitar desgostos à senhora e à família. A enfermidade, porém, vivia comigo antes do berço, nos tecidos sutis do perispírito, aguardando o ensejo para manifestar-se. Perdoe-me, mamãe, e recorde-se de mim com piedade, se não me conseguir amar. Tudo mais se consumará dentro em breve. Passado esse dia que já chega, recomponho sua vida. Estaremos livres, eu e a senhora, cada um na sua própria esfera. A mensagem era pontilhada de carinho e de fé, de ternura e de bondade. Volte-se para Deus, concluía. Ninguém vive em paz sem fé. Jesus é o guia divino. Busque-o.
e despedia-se comovedoramente. Cerrou o envelope, subscritou e guardou. No dia imediato, escreveu também a Armando e a Miriam, os dois corações amados, uma só missiva. Acalmadas as ansiedades e acreditando-se em paz, deu curso às atividades que lhe diziam respeito e aguardou, confiante e paciente. A epístola estava assinada pela Reverenda Madre Maria Auxiliadora, e Armando leu-a com crescente emoção. É do meu dever, narrava a religiosa, notificar-lhe o falecimento de Lúcien, conforme me foi por ele solicitado antes. Foi um anjo e agora está aos pés de Nosso Senhor. A linguagem traía a mentalidade eclesiástica. Éramos muito amigos e nos identificávamos, apesar de algumas diferenças de opinião religiosa. Paciente na vida, também o foi na morte. Nenhuma reclamação, revolta alguma. Foi vítima de um infarto no miocárdio, sobrevivendo por algumas horas e não resistiu à nova crise. Nesse ínterim, após a dor crudelíssima, estive à sua cabeceira orando. Com o estoicismo, aguardou um momento e fez-me algumas recomendações de que me desincumbo. Quando percebeu que estava prestes a partir, solicitou-me orar a prece dos agonizantes. E, embora o sofrimento que lhe arrebentava as algemas, no corpo cansado, esboçou um sorriso e balbuciou: Deixe-me chamá-la, mamãe. Acostumada como estou à aparição do anjo da morte ao lado de muitos pacientes, não contive as minhas lágrimas, como se alguma coisa dentro de mim houvesse morrido também. Demorei-me ali, olhando-lhe a face descontraída, quase sorridente. Cerrei-lhe as pálpebras e pus-me a pensar no mistério da morte. Onde, agora, a força que acionava músculos e órgãos? Que foi feito da luz que até há pouco brilhava naqueles olhos e do som que aqueles lábios emitiam? Diante de um corpo morto, ninguém há que se não pergunte pela vida. Só a teimosa descrença tenta reduzir a vida a um nada estúpido, aliás, inutilmente. Bem-aventurados os que creem, porque viverão. Anexo-lhe a missiva que ele me entregou ao Senhor endereçada. As palavras finais de despedida eram corteses de alma humilde forjada nos fornos do sacrifício e da abnegação ao próximo. Armando abriu o envelope e deixou-se envolver pelas agridoces recordações, lendo a correta caligrafia do amigo sempre vivo, a narrar gratidão e programar recomeço após o desgaste orgânico. A vida, registrara com firmeza, não são apenas queixumes, amarguras, desencantos, mas também esperanças de paz e anelos de amor em fecundo programa de morredoras realizações. Ante a indestrutibilidade da alma, não cessam os sonhos de felicidade, nem diminuem as aspirações dos júbilos. A vida são belezas e não só tristezas, porquanto essas traduzem apenas o nosso atraso mental e moral. São os dias que alvorecem e não as noites sombrias que nascem da ausência da luz solar. São os amores e não os ódios que traduzem primitivismo. São as experiências de crescimento e não os estacionamentos na senda evolutiva. São as canções de paz e fraternidade em ritmo de entendimento e música de ternura, e não os ruídos desordenados do desespero ou da rebeldia. São as maravilhas da natureza e as flores miúdas do campo, não os espinhos, a urze, a terra adusta. São a fé e a caridade, não a descrença nem a indiferença. São a solidariedade e o trabalho edificante,
não o egoísmo ou a preguiça nefasta. A vida é o hálito do Pai Celeste que a tudo vitaliza e sustenta. Se eu pudesse doar algo aos que ficam, deixaria as noites de luar para os que amam, as praias de sonho para os que têm sede de beleza, as flores da campina para os que pesquisam e as montanhas da fé para os que meditam, dizendo-lhes: amai, porque só o amor permanece. Fruiu em toda a sua grandeza. Gostaria que vocês me lembrassem, recordando-me feliz. As lembranças despidas de amargura são benéficas aos que sobrevivem à morte e os envolvem em sinfonias de bênçãos. Oxalá a minha passagem pelos seus caminhos não haja sido de sombra ou de melancolia. Armando enxugou as lágrimas discretas e o suor a poejar-lhe pelo rosto pálido. Não saberia dizer quais os sentimentos que então o visitavam. Volveu mentalmente a carta, cujo texto reatara os liames com um amigo agora desencarnado, na qual ele rogava ajuda para o artesanato que iria beneficiar os futuros egressos da hanseníase. O tempo parecia não ter existido nesse ínterim. Lúcien agora estava livre. O prisioneiro arrebatara as correntes e rompera com a retaguarda. Amanhecia no seu caminho imortal após sublimada e vitoriosa expiação.